Bom dia, tudo bem? Eu sou Adriano e tenho uma devocional para você hoje. Hoje nós vamos falar sobre intimidade com Deus. É um tema muito legal, por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura comigo em Salmos, capítulo 16, no versículo 11. Diz assim: Far-me-ás ver as veredas da vida. Na tua presença há abundância de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Até aqui. Esse texto fala sobre uma declaração que Davi estava fazendo para Deus naquele momento, falando que na presença do Senhor existe abundância de alegria, que o Senhor faz ver caminhos de vida e também traz paz perpetuamente, né? Aqui fala traz delícias perpetuamente. O que isso significa? Para a gente entender o que Davi estava falando, eu quero te convidar a entender um pouco mais sobre etapas de um relacionamento. Nós conhecemos alguém, vou falar no meu caso com a minha esposa, eu ouvi falar da minha esposa, depois eu conheci ela presencialmente, depois comecei a namorar, noivamos e casamos. Assim é na maioria de muitos relacionamentos. Acontece que nós atingimos uma etapa muito importante que é o conhecer de ouvir falar e o conhecer pessoalmente. E depois disso, melhor do que isso é conhecer intimamente. Então, nas etapas de um relacionamento que nós temos com os nossos cônjuges, com os nossos maridos, nossas esposas, nossos namorados e namoradas, é a mesma coisa que acontece com Deus. Existe um Deus que tem um relacionamento conosco, que nós conhecemos Ele primeiro de ouvir falar, depois nós conhecemos Ele presencialmente, de sentir a presença dEle, mas isso tudo nos conduz a um outro tipo de momento do nosso relacionamento, uma outra etapa, que é a intimidade. O conhecer de estar perto, o conhecer de conviver entre quatro paredes, o conhecer não mais de ouvir falar, mas o conhecer de deitar no colo. Esse é o Deus que nós servimos. E é esse Deus que promete aqui em Davi o seguinte: na presença há abundância de alegria. Por que nós falamos, nossa, nós temos que ir para a igreja, é legal a gente acompanhar os cultos online, porque na presença do Senhor há abundância de alegria. Uma coisa é você ouvir o que Deus pode fazer, outra coisa é você estar na presença dele e entender que há abundância de alegria, que existe caminhos de vida e não de morte, que existe situações onde ele completa os nossos corações. Entenda um princípio que Deus te criou para ele. E por mais que você não entenda e não saiba, o seu coração tem sede dele. O seu ser interior precisa sentir perto dele, porque Deus nos formou para ele. Então o que acontece? Acontece que por mais muitas vezes a gente não entende esse vazio que nos preenche, que nos falta para ser preenchido. E esse vazio é Deus, porque nós conhecemos ele apenas de ouvir falar, apenas de assistir Jesus. Nós conhecemos muitas das vezes na sessão da tarde assistindo a filmes que vão passar na Páscoa e no Natal, ou assistindo a novelas da Record que nos falam sobre quem Deus é, quem Jesus foi, quem Jesus é, né? E isso tudo é apenas conhecer de ouvir falar. O Senhor está te convidando hoje para conhecer Ele, de ter relacionamento. Não quero mais conhecer de ouvir falar, quero conhecer de viver com Ele, quero conhecer de experimentar a presença dEle. Te convido a tomar essa postura hoje e você verá grandes coisas que o Senhor tem para fazer na minha, na sua vida e na sua casa, em todos aqueles que te rodeiam. Tá bom? Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, fica na paz.